é a questão da fé. Muitos confundem poder, fé, com energia. A gente já tentou delinear aqui o conceito de energia dentro de algumas áreas do conhecimento e do cristianismo. A fé, no entanto, ela não se confunde com energia e ela não se confunde com poder. Tanto é que a palavra que é utilizada no texto, lá no texto bíblico, tanto para fé quanto energia e quanto poder, são palavras distintas. Elas não se confundem, não tem como confundir. Não tem como você, dentro de um texto, ler uma palavra como se fosse outra. Mas muitas vezes nós relacionamos uma como se fosse outra. Tá? A gente tem que voltar um pouquinho antes. Tanto a língua grega que a gente tem na Bíblia ali, é um grego koiné. O koiné era uma língua comum, certo? Ela não era o grego clássico. É como se a gente tivesse um português de literatura com vocabulário mais rico, rebuscado, e o nosso português do dia a dia. As escrituras sagradas no Novo Testamento, elas são escritas nesse grego comum, tá? Mas havia um grego clássico. E a palavra, e aí a gente tem que entender o seguinte, essa palavra fé, ela não é restrita ao texto bíblico. Essa palavra fé já existia anteriormente em outra cultura, em outro meio, tá? Então, a palavra fé dentro do grego clássico, que não tem, vamos dizer assim, nenhuma relação com Bíblia e a questão da religião, a palavra fé estava relacionada com um acordo entre pessoas, uma relação entre pessoas, tá? Em que havia uma confiança entre partes. Então, não tem nada a ver com religiosidade, com Bíblia, não tem nada. Isso é anterior. Isso é uma outra situação. Então, ela não tinha cunho religioso, nem com divindade alguma. A palavra era pistis. Essa palavra grega significava que entre duas partes havia uma relação de confiança. Por isso que fé, o conceito de fé, introduzido dentro do contexto da palavra, dentro da Bíblia, ele vai considerar esse vocabulário que se tinha lá fora e vai utilizar ele para esse fim, de fazer com que agora essa relação de confiança, em alguns aspectos, é relacionada a indivíduos, mas ela volta-se para Deus, para a divindade. Uma relação de confiança com Deus. Mas a palavra fé, ela também, ela estava dentro de um contexto daquele que eu falei lá do estoicismo, certo? Mas agora ela trata de uma relação com uma divindade, mas não essa divindade judaico-cristã que nós temos. Porque o estoico, ele entendia que a natureza era o próprio Deus. O Deus é tudo e tudo é Deus. Então, a partir daí, essa palavra pistis, fé, ela passa a servir para uma outra abordagem, que é a confiança em Deus, esse Deus todo, né? Esse Deus, esse universo que se confunde com Deus, e Deus é o universo, e Deus é eu, e Deus é o meu próximo, e Deus é a natureza. Ela exige, então, nessa relação, que essa confiança, ao mesmo tempo que ela é para essa divindade que é imanente em tudo, e como eu sou parte dessa divindade, essa confiança também é uma confiança comigo mesmo, entende? Como eu faço parte disso, e como o divino está em mim, e eu estou no divino, eu sou parte do divino, essa fidelidade, ou seja, essa relação entre eu e o divino que está em mim, é uma relação de fidelidade. E que é uma relação entre as partes, entre eu e o divino que está em mim, e entre o divino que é em mim e eu. Só que é uma coisa só. Então, a partir daí, dentro dessa perspectiva estoica, eu tenho que considerar algumas coisas nesse pacto que eu faço entre mim e o Deus que habita em mim, né? Entre o Deus e eu, de que eu devo pôr em prática algumas virtudes, ter algumas atitudes que vão certificar essa fidelidade que eu tenho e que eu entendo que eu devo ser fiel, né? Eu entendo que eu devo cumprir esse acordo entre as partes, né? A parte de Deus que está em mim e a parte de eu que estou em Deus, né? Então eu preciso ser justo, eu preciso ser bom, preciso ser disciplinado, eu preciso realizar ações, né, e não ficar só observando. Eu preciso interagir com o meio porque o meio me afeta. Então, se eu afeto o meio me afeta, se alguma coisa ruim está sendo feita para o meio, eu vou ser atingido de alguma maneira por isso. Então, se eu deixo de fazer o bem, eu estou infringindo um princípio de universalidade ali, um princípio de cooperação com o todo. Então, se eu entendo isso,
a minha responsabilidade no todo, que eu faço parte dessa divindade, a divindade faz parte de mim, eu preciso fazer isso, se eu reconheço isso, me entendo como um contribuinte para isso, eu não posso deixar de fazer ações. Eu não posso ficar com os braços cruzados, eu tenho que fazer algo, né? Eu preciso agir com sabedoria, com coragem, moderação. Então essas virtudes aí, elas têm um fim de que eu cumpra o meu papel dentro do cosmos, né? Então, essa relação de confiança, que é a palavra pistis, que é fé. Então, a gente já percebe aí que o zelo, que o cuidado, ele não está relacionado a um Deus cristão da forma como nós concebemos, entende? Os princípios eles são muito parecidos com o do cristianismo. Se você lê pensamentos estoicos, meu Deus, eles são muito próximos do cristianismo. São princípios muito parecidos com o Sermão do Monte, princípios que são provenientes das mensagens de Jesus, das orientações de Jesus, são muito parecidos. A diferença é que a finalidade, ou seja, o fim daquilo que Jesus ensina é outro, enquanto que o estoicismo é para mim. Já que eu estou integrado no mundo, nada melhor do que fazer o bem para mim, né? Fazer o bem para o outro também, mas visando esse interesse, certo? Então, fé é confiança, certo? Pode ser interpretada também como convicção da verdade de algo. Então, olha só, em Marcos 10, tem uma passagem do versículo 46 ao 52, em que Jesus ele está falando com um cego, que chama ele num determinado momento, e Jesus, depois de realizar a cura, fala, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa palavra fé, ela não pode, de nenhuma maneira, ser confundida com energia e com poder. Porque essa fé nada mais é do que a convicção do indivíduo que foi curado da verdade que lhe foi realizada. Jesus foi quem o curou. A fé desse indivíduo é a confiança que ele colocou em Jesus de que a verdade que Jesus estava declarando para ele era efetiva. Tá vendo? Isso não é poder. Então, às vezes as pessoas falam assim, fé é poder. Fé não é poder. Fé é confiança naquilo que foi dito e ele aceitou como sendo verdade. É um acordo entre as partes. A parte Cristo diz, você vai ser curado. Né? E ele creu. Ele creu. Isso, esse exercício dessa fé, é que muitas vezes a gente vai trazer como sendo um poder, sei lá, parece que sai um raio das mãos de Jesus, alguma coisa assim, né? Uma onda vibratória, ou coisa parecida, se a gente considerar esse conceito de energia. Mas não é o que o texto fala. Fala em pistis. Não é energio, por exemplo. Né? Ou não fala em dunamis, que é poder. Uma das palavras para poder, dunamis. Né? Não era isso que estava ocorrendo. O que estava ocorrendo ali era a convicção do indivíduo na verdade que foi declarada para ele. Né? Talvez ele nem soubesse o que estava acontecendo, certo? Mas ele creu. Ele acreditou que Jesus ia curar. E essa convicção dele, que é muito mais do que uma aceitação intelectual, mental, né, racional, fez com que ele fosse curado. Mas aí nós temos a última palavra aqui, que é poder, que também não se confunde com energia nem fé, certo? A palavra para poder, existem várias palavras no grego para poder, e uma delas é dunamis. Eu lembro que tinha um pastor meu que falava muito dessa questão de poder, falava dinamite, e realmente a palavra dinamite tem origem nessa palavra grega dunamis. Mas ela, muito mais do que esse poder que a gente associa como algo estrondoso, ele pode significar virtude, pode significar força, pode significar habilidade. Tá vendo que com relação à fé, se a gente traduzir isso para virtude, força, habilidade, a gente não vai ter uma explicação da cura do indivíduo. E nem energia, certo? Porque não foi um ato de energia ali, né? Não foi uma ação que Jesus declarou e ele agiu por fé, ele creu, né? Ele correspondeu àquilo que Jesus estava fazendo. Voltando para aquela questão do estoicismo ali, por que eu estou sendo tão incisivo nisso? Porque essa mentalidade estoica, que talvez as pessoas nem saibam que estão, vamos dizer, professando, ou panteísta, eles estão introduzindo dentro dessa concepção cristã, e tem havido confusão. Essa confusão é que precisa ser esclarecida, né? Nós vamos, acho que, para o último bloco aqui, e já vamos terminar.